Caro internauta, vou comentar aqui acerca de uma questão que caiu num concurso agora, recentemente, e que me foi passada pelo internauta que se identifica por Ugono 2. Ele escreveu para mim ontem, via e-mail, pedindo uma ajuda. Ele me transcreveu a questão que caiu num concurso acerca do si, partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. E ele me passou via e-mail um recadinho pedindo uma ajuda, porque a opção que ele marcou lá como correta contraria a opção marcada como correta pelo gabarito. E ele pergunta se ele está correto ou o gabarito, porque o Ugono disse que assistiu aos meus vídeos sobre o si e partícula passivadora e o si, índice de indeterminação do sujeito. Eu fiz esse vídeo há cerca de 5 meses e está aí na internet, à disposição de qualquer um. Pois bem, ele assistiu aos meus vídeos sobre o si e nesse concurso a que ele se submeteu, ele marcou a opção aí como correta. Só que a opção trazida como correta pelo gabarito é diferente da dele. E aí ele pergunta, ele quer que eu tire essa dúvida. E ele me passou a questão. E aqui eu transcrevi. Vamos aqui. Quero dizer o seguinte. O internauta Ugono 2 está correto. Ele marcou a opção correta. A opção trazida pelo gabarito está incorreta. Por isso, você, cara internauta Ugono 2, deve recorrer, tá? Porque você está correto. Você marcou a opção correta. A opção trazida pelo gabarito está errada. E vou explicar aqui agora. Vamos aqui. Eis, amigo internauta, eis aqui a questão que caiu no concurso. Vamos lá. Assinale a opção em que o si também é índice de indeterminação do sujeito, como em trata-se de uma realidade cada vez mais frequente. Aqui está. Muito bem. Ora, o que está sendo exigido aqui? Que o candidato marque a opção aqui, ó, A, B, C, D, E. Marque uma opção aqui que traz o si como índice de indeterminação do sujeito, correto? Muito bem. Aqui está. A. Descobriu-se uma vacina contra essa doença. Olha o si aqui. Recorre-se ao diretor da instituição. Procura-se funcionário especializado. Vende-se instrumento cirúrgico e devolvem-se as agulhas utilizadas. Pois bem, ora, o candidato deve apenas escolher uma dessas opções, aquela que traz o si como índice de indeterminação do sujeito. Ora, em meus vídeos, eu disse o que ali? Que para você, nesses casos assim, descobrir se o si é partícula passivadora ou é índice de indeterminação do sujeito, ora, o que deve ser feito? O que deve ser observado com mais atenção? O verbo, este verbo aqui. O candidato deve olhar para este verbo, porque o verbo diz tudo. Este verbo é que vai dizer se o si é partícula passivadora ou se o si é índice de indeterminação do sujeito. Este verbo, este verbo, este verbo, este verbo e este verbo. Basta olhar. Se o verbo aqui for transitivo direto, que pede um complemento sem preposição, então o si será partícula apassivadora. Só nesse caso, quando o verbo for transitivo direto, aquele que pede um complemento sem preposição. Correto? Então o si será partícula apassivadora. E nos demais casos, será índice de determinação do sujeito. Por exemplo, se o verbo for intransitivo, que não pede complemento algum, que se completa por si só, intransitivo, então o si será índice de indeterminação do sujeito. E se o verbo for transitivo indireto, que pede complemento com preposição, ora, o si será também índice de indeterminação
do sujeito. E se o verbo for de ligação? Verbo de ligação. Ora, se o verbo for de ligação, o se também será índice de indeterminação do sujeito. O se só será partícula apassivadora se o verbo for transitivo direto, que pede complemento sem preposição. E acabou-se a conversa. É só isso. Então vamos aqui. Opção A. Descobriu-se uma vacina contra essa doença. Olha o verbo. Vamos ver os verbos. Vamos ver o verbo. Descobrir. Ora, quem descobre, descobre alguma coisa. Dizemos, Paulo descobriu o crime. Paulo descobriu o crime. O crime. Paulo descobriu. Descobriu o quê? O crime. Então, um complemento sem preposição. Logo, o verbo descobrir é transitivo direto. Ora, se o verbo descobrir é transitivo direto, que pede um complemento sem preposição, o se será partícula apassivadora. Então, na opção A aqui, o se é partícula apassivadora, porque o verbo aqui, ó, é um verbo transitivo direto, pede complemento sem preposição. Logo, a opção A, na questão aqui, não é a correta, porque eles querem o se como índice de indeterminação do sujeito. Aqui não, aqui é partícula apassivadora. O verbo descobrir, transitivo direto. Muito bem. Opção B, recorre-se ao diretor da instituição. Ora, temos que ver o que é aqui que eu disse. O verbo, só este verbo aqui, ó. Atenção nele. Este verbo aqui, ó, ele é transitivo indireto. Ele pede um complemento com preposição. Logo, se ele é transitivo indireto, o se será índice de indeterminação do sujeito, correto? Então vamos aqui, ó. Quem recorre, recorre a alguém. Olha a preposição a aí. Quem recorre, recorre a alguém. João recorreu ao seu pai. João recorreu a quem? Ao seu pai. Olha a preposição. Então, recorrer, verbo transitivo indireto. Pede complemento com preposição. E aqui está a preposição, ó. Olha o a aqui, a preposição. A combinação da preposição a com o artigo o. Recorre-se ao diretor da instituição. Logo, o se aqui é índice de indeterminação do sujeito. Tá? Então, a opção correta, até agora, é a B. É a B. O se é índice de indeterminação do sujeito aqui, ó. Da mesma forma que trata-se de uma realidade cada vez mais frequente. Correta. Opção B. A C. Procura-se funcionário especializado. Ora, atenção no verbo, como eu sempre digo, no verbo aqui, ó. Procurar. Quem procura, procura alguma coisa. João procurou o livro. João procurou o quê? O livro. Um complemento sem preposição. Ora, se o verbo é transitivo direto, que pede o complemento sem preposição, o se então é partícula passivadora, tá? Então aqui até agora a opção é a B. A D, vende-se instrumento cirúrgico. Atenção no verbo, como eu sempre digo, no verbo aqui, ó, vende-se. Esse verbo aqui, ó, é transitivo direto, pede complemento sem preposição. Quem vende, vende alguma coisa. Maria vendeu a colher. Maria vendeu a colher. Maria vendeu o quê? A colher. Complemento sem preposição. Logo, vender aqui é um verbo transitivo direto. Se é transitivo direto, o se será sempre partícula passivadora. Até agora, a opção correta é a B. E a última. Devolvem-se as agulhas utilizadas. Atenção no verbo. Devolver. Ora, quem devolve, devolve alguma coisa. João devolveu o livro. João devolveu o livro. João devolveu o quê? O livro. Complemento sem preposição. Logo, devolver aqui é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, meu amigo, o se será sempre partícula apassivadora. Então aqui, ó, o se é partícula apassivadora, partícula apassivadora, índice de indeterminação do sujeito, e aqui partícula passividora. Logo, a opção correta aqui é a B. E foi esta opção que o internauta Hugono 2 marcou
E ele está correto. Ele assistiu aos meus vídeos e marcou esta questão aqui na prova, no concurso. E ele está correto. O gabarito, caro internauta, está incorreto. O gabarito traz como resposta aqui a opção C. Ora, o se na opção C aqui, ele é partícula apassivadora. Porque aqui o verbo é transitivo direto. O se é partícula apassivadora. E a questão quer o quê? Quer o se como índice de indeterminação do sujeito. E o se como índice de indeterminação do sujeito só se encontra aqui na opção B, ó. Aqui está, que é a correta. O gabarito errou, marcou a C. Então, o internauta Hugono deve recorrer e, se possível, copiar este vídeo que eu estou produzindo agora, explicando, e mostrá-lo à comissão que elaborou o concurso. O gabarito está incorreto. A opção correta aqui não é a C, é a B. É a B. É a única que traz ali o se como índice de determinação do sujeito. Muito obrigado.